boa tarde. Hoje é segunda-feira, 30 de junho, e essa é a nossa segunda edição do dia. E o foco desta edição é algo que, olha, realmente acende um alerta. A confirmação científica da presença de agrotóxicos na água da chuva aqui no Brasil. Vamos explorar a fundo uma pesquisa recente que trouxe essa denúncia à tona, né? Detalhando os riscos para a saúde pública e para o meio ambiente. É uma constatação, assim, bem preocupante. O Brasil já é conhecido, né, pelo alto consumo de agrotóxicos, e essa pesquisa da Unicamp agora, ela fornece evidências concretas de que essas substâncias estão circulando na atmosfera e, bom, retornando com a chuva. Literalmente chovendo sobre nós. Exato, literalmente. Quem liderou essa investigação foi a pesquisadora Cassiana Montaner, lá da Unicamp. A equipe coletou amostras de chuva meticulosamente ao longo de 3 anos. Como é que fizeram essa coleta? E onde exatamente? Então, eles instalaram coletores, que são parecidos com grandes pluviômetros, sabe? Em 3 locais bem distintos no estado de São Paulo. 3 locais quais? Uma área rural, em Brotas, a área urbana de Campinas e também na capital paulista. O objetivo era pegar a água da chuva assim que ela caía, né? Antes de tocar o solo, para não ter contaminação dali. Entendi. E a análise dessa água? Imagino que precise de uma tecnologia bem avançada para conseguir detectar essas substâncias, né? Principalmente em baixa concentração. Exatamente. Utilizaram técnicas bem sofisticadas como a cromatografia líquida, que é acoplada à espectrometria de massas. Isso permite detectar concentrações muito, muito baixas, na casa dos nanogramas por litro. Nanogramas? É quase nada. Pois é, mas essa precisão é crucial, porque mesmo quantidades assim minúsculas podem indicar uma presença que é generalizada e constante no ambiente. E isso por si só já é um risco, entende? Claro, faz sentido. Então, vamos aos resultados. O que essa análise super minuciosa revelou? Encontraram alguma substância específica de forma mais consistente? Sim, é aí que a coisa fica mais séria, eu diria. A atrazina, que é um herbicida muito comum na agricultura brasileira, e ele é conhecido por ser pseudopersistente. Pseudopersistente? O que significa isso? Quer dizer que ele demora bastante para se degradar completamente no ambiente, sabe? Ele fica lá por um bom tempo. Entendi. E essa atrazina? Então, ela foi encontrada em todas as amostras coletadas, nos 3 anos, nos 3 locais diferentes, todas. Em todas as amostras. Caramba, isso é muito impactante. Mesmo que digam que a concentração está abaixo de limites legais para água potável, por exemplo, essa presença o tempo todo na chuva. Não pode ser algo inofensivo, né? Qual o real perigo disso? Esse é o ponto central. A presença contínua, mesmo que em doses baixas, significa uma exposição crônica para os ecossistemas e potencialmente para as pessoas também. Exposição crônica. Isso. Mostra que a substância está permanentemente circulando no ambiente. Mas assim, talvez o achado mais alarmante tenha sido outro. Teve algo mais alarmante ainda? O que seria? Foi a detecção de compostos cujo uso é proibido no Brasil. Proibido? Como assim? Sim, proibido. O herbicida Tebutiron, por exemplo, apareceu em 75% das amostras de chuva. 75%? Nossa, isso é inédito em estudos desse tipo aqui no país, não é? Sim, é a primeira vez que se detecta isso na chuva. E levanta questões muito sérias, né? Proibido? Mas como isso é possível? O que isso sugere? É falta de fiscalização? Uso clandestino? O quê? Olha, pode ser uma combinação de fatores, né? Uso irregular, talvez contrabando, falhas na fiscalização, claro. Ou até mesmo a persistência de aplicações antigas no ambiente. Coisas que foram usadas lá atrás e continuam evaporando e voltando com a chuva. Puxa vida. De qualquer forma, é um sinal bem grave de que o controle não está funcionando como deveria. É quase uma ironia trágica, né? A chuva, que a gente espera que lave, que purifique, está, na verdade, trazendo de volta substâncias tóxicas para o solo, para os rios, para as cidades. Esse é um reflexo direto do nosso modelo agrícola atual. Sem dúvida. Mostra que a contaminação por agrotóxicos é um ciclo muito mais complexo do que a gente imaginava. Não fica só ali no solo ou na água superficial, sabe? Vai além. Muito além.
Essas substâncias evaporam, viajam pela atmosfera e se espalham por áreas bem distantes da aplicação original. E aí, voltam com a chuva. A contaminação viaja pelo ar, né? Atingindo ecossistemas e populações de forma bem indiscriminada. Fica muito evidente, então, que o problema é sistêmico. E essa contaminação pela atmosfera é uma via importante, talvez até subestimada, né? Isso força a gente a repensar a escala do impacto ambiental e os riscos para a saúde pública que estão associados ao uso massivo dessas substâncias. Exatamente. A chuva contaminada pode afetar diretamente a qualidade dos nossos reservatórios de água, a saúde de plantas, de animais silvestres e, claro, a saúde humana por diversas vias de exposição que a gente nem sempre percebe. Pensando nisso tudo, fica uma questão no ar, né? Se até a chuva está carregando esses compostos, quão seguros nós estamos realmente? E quais outros caminhos de contaminação a gente ainda nem compreende totalmente? É algo para se pensar. Faremos um breve intervalo. Já voltamos. Segura aí. Bem-vindos de volta, pessoal. Bom, seguindo nossa conversa anterior, nesta parte da nossa edição, a gente vai mergulhar um pouco mais fundo, né, nas implicações sociais, políticas, éticas, daqueles dados sobre agrotóxicos na chuva. Vamos dar uma olhada no impacto direto disso na saúde pública, na justiça ambiental e, claro, no modelo agrícola que a gente tem hoje aqui no Brasil. A base para essa discussão toda é aquela descoberta bem impactante do estudo da Unicamp, né, que até a chuva está contaminada. E não é pouca coisa. Encontraram tipo 14 pesticidas diferentes, alguns até proibidos, em lugares como Campinas, Brotas e chegando, pasmem, até em São Paulo. Isso realmente acende um sinal de alerta, né, sobre o que está acontecendo na nossa atmosfera. Sabe, acho que a gente vê em rios contaminados. Isso meio que derruba aquela ideia, né, de que a atmosfera iria simplesmente diluir esses compostos químicos, que eles iam sumir. A pesquisa sugere que a pulverização aérea, que é muito comum na nossa agricultura, é um vetor crucial. Transporta até químicos menos voláteis, que grudam em partículas e, voltam para o solo com a chuva. Nossa, e se essas concentrações na chuva são tão altas assim, a preocupação imediata vai para a saúde das pessoas expostas, imagino. Como isso afeta a gente diretamente. Sim. Essa é a consequência mais direta, né? A exposição contínua a essas substâncias, mesmo que esteja dentro dos limites permitidos no Brasil. E vale notar, né? Esses limites aqui são consideravelmente mais altos, mais permissivos que os da União Europeia, por exemplo. Isso levanta, assim, sérias preocupações. A gente está falando de riscos potenciais aumentados para condições como câncer, problemas endócrinos, que são basicamente desregulações hormonais, né? Que podem afetar um monte de funções do corpo. E tem também uma questão ética importante aí e regulatória. Olha o caso do fipronil, que encontraram no estudo. É uma substância banida na União Europeia, tem restrições fortes nos Estados Unidos, principalmente por danos a polinizadores, como abelhas, e suspeitas sobre saúde humana, mas que continua com uso autorizado por aqui. Esse descompasso nas regras, ele expõe uma vulnerabilidade, sabe? Na nossa proteção ambiental e na proteção da saúde pública também. Entendi. E além dessa questão da saúde individual, você tinha mencionado justiça ambiental. Como é que essa contaminação pela chuva se conecta com isso? Quem são os mais vulneráveis nesse cenário todo? Pois é, esse é um ponto crítico. A questão da justiça ambiental entra porque os impactos eles não são distribuídos por igual, né? Frequentemente são as comunidades rurais, populações indígenas, quilombolas e também as periferias urbanas de baixa renda que acabam sofrendo mais. Muitas dessas comunidades dependem diretamente da água da chuva para consumo, para o uso doméstico e geralmente têm menos acesso a sistemas de tratamento de água adequados ou mesmo informação sobre os riscos, entende? Fica clara aí uma desigualdade socioambiental. Realmente. É impactante pensar que a chuva, né, que a gente associa tanto à limpeza, à renovação, pode trazer resíduos químicos até para dentro de grandes cidades como São Paulo. Mesmo que, como você disse, em menor quantidade.
desses compostos. Mas a gente também não pode descartar o uso de pesticidas dentro das próprias cidades, sabe? Em jardins, controle de vetores urbanos. E isso nos leva a um outro problema central: a falta de um sistema robusto, sabe? Contínuo de monitoramento em escala nacional. O Brasil tem mais de 500 ingredientes ativos de agrotóxicos registrados, é muita coisa. Mas o controle sobre a presença deles no ambiente, sobre os impactos reais, é muito fragmentado e insuficiente. Sem dados sistemáticos, fica difícil medir a extensão real do problema, né? E os danos para a saúde e para o ecossistema. Faz todo sentido. E diante desse cenário que você está pintando, que é complexo, né? Com contaminação comprovada, as questões de saúde, de justiça e essas falhas no monitoramento, o que está sendo proposto? Existem caminhos para tentar mudar essa realidade? Sim, existem propostas, existem mobilizações importantes acontecendo, organizações da sociedade civil, muitos pesquisadores, movimentos ligados à agroecologia, que é aquele modelo de agricultura mais integrado com a natureza, né? Com menos ou nenhum uso de químicos sintéticos. Eles defendem mudanças estruturais. As principais reivindicações, assim, incluem a proibição da pulverização aérea, uma revisão mais rigorosa dos registros de produtos considerados perigosos, também o fortalecimento dos órgãos de fiscalização, que é fundamental, e um incentivo ativo a práticas agrícolas alternativas, como a própria agroecologia. E tem também um questionamento forte sobre o papel do Estado nisso tudo, né? Especialmente se a gente considerar aquele número enorme de novos agrotóxicos que foram liberados nos últimos anos, ali entre 2019 e 2022. A crítica que se faz é que essas liberações podem indicar uma priorização, talvez, de interesses econômicos de curto prazo, da agroindústria, em detrimento da saúde pública e da proteção ambiental a longo prazo. Se a gente conectar todos esses pontos, sabe, essa pesquisa da Unicamp sobre a chuva contaminada, ela funciona como um espelho meio incômodo, né? A água que está caindo do céu está refletindo, literalmente, as escolhas e as consequências do nosso modelo agrícola predominante. Isso força a gente a questionar que tipo de futuro a gente está cultivando, né? Quando até a nossa chuva pode vir carregada de contaminação. Fica essa reflexão, sabe? Sobre como podemos repensar a nossa relação com a produção de alimentos para garantir segurança e sustentabilidade para todos e não só para alguns. Uma reflexão fundamental para a gente encerrar esta edição. Lembramos que os links para as fontes que serviram de base para a criação desta edição e também o acesso a outros artigos relacionados estão na descrição. Um abraço carinhoso e até a próxima. O podcast vai ao ar de segunda a sexta às 7 horas, 12 horas e 17 horas e aos sábados ao meio-dia.